Fala, biomaníacos, tudo bem com vocês? Nós estamos começando aqui mais um vídeo do Biologando com o tema síntese proteica. Queria aqui que meus amigos dessem aí seu bom dia, boa tarde, boa noite, para que a gente possa começar. Fala, boa Milena! Noite, galera! Nós ficamos assim. É porque sextou, a gente está gravando um sextou, né? Em pleno sextou. Que dedicação é essa, cara? Mas boa noite, pessoal. A gente vai abordar hoje um tema que é quase impossível não cair no Enem. Todo ano tem pelo menos uma questão, e ano passado estava abarrotado de questões sobre síntese proteica, recombinação genética, a parte da biotecnologia em geral. Então, bora, né, Fá? Fala, Mila. Fala, Ronald. Então, galera, síntese proteica cai demais. E outra coisa, a síntese proteica conversa com um monte de conteúdo. Conversa com genética, conversa com biotecnologia. E, na verdade, se a gente pensar, a linha da vida é isso, né? A gente tem um DNA para sintetizar proteína e botar o RNA para trabalhar. É isso aí, quem começa... A tirinha de Mafalda, qual o sentido da vida? Inclusive, exatamente. Essa é famosa, né, Mila? Essa é famosa. Quem começa hoje é Ronald? Sou eu. Vai lá. É o nosso então, galera. Como os meus colegas falaram aqui, ó, a gente está falando da nata da biologia, né? Tanto que essa estrutura, né, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, essa estrutura em dupla hélice, né, um polímero de nucleotídeos, tá? Ela carrega a informação genética. No clipe passado, no Biologando passado, se estiverem animados aí para assistir uma dupla aí, assistam de genética também. Milena falou muito bem sobre a importância da informação genética. E o que essa informação genética faz? Ela guarda a receita para a produção de proteínas. Mas para que a célula consiga produzir proteínas, é necessário que ela passe por umas etapas, né? A primeira é a transcrição, é transcrever essa informação do DNA que não consegue sair do núcleo eucarionte, só sai ali na hora da duplicação celular, tá? E consiga passar essa mensagem para o citoplasma, onde o ribossomo vai ali produzir proteína. Então, a gente produz os RNAs, né? Ribossômico, mensageiro e transportador, e o mensageiro leva essa mensagem, depois da transcrição, para o citoplasma. E lá o ribossomo vai ler esse RNA em trincas de nucleotídeos, que são os códons, e cada códon vai significar ali o nome de um dos 20 aminoácidos que existem na natureza. Então já dá para perceber aqui a importância do DNA, né? E o DNA ele é muito interessante porque, como você pode ver aqui do lado da sua tela aí, você tem uma dupla hélice de nucleotídeos que são complementares. Toda vez que você vê uma timina, que é um dos nucleotídeos do DNA, do outro lado da fita você vai ver uma adenina, e toda vez que você vê uma guanina de um lado, do outro lado você vai encontrar uma citosina. Isso é uma segurança para o DNA, dá uma estabilidade aí. Fabiano quer complementar. Não, é só falar rapidinho lá, que a gente falava que é Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Gal Costa. Só que essa já está das antigas, já, né? Porque a galera... Então a gente tem que arrumar outros artistas aí. Continua, Ronald, continua. Vamos lá. Então eu vou direto para a questão que vai falar sobre isso, sobre essa complementaridade. Porque se a gente tem complementaridade, a gente vai ter a mesma proporção. E quem falou sobre isso foi um cara chamado Erin Chargaff, né? Ele provou essa proporcionalidade aí lá por volta de 1953, quando o DNA já tinha sido ali descoberto, ou estava próximo de ser descoberto por Watson e Crick, e também por Rosalind Franklin, né? Vamos valorizar as mulheres na ciência aí, tá? Ela foi peça-chave para isso. Minha questão é a questão da UFO, de 2016, está falando assim, ó: o ácido desoxirribonucleico, DNA, é uma molécula biológica que carrega as informações genéticas de um determinado organismo. Considere que o homem tenha um total de 6.000 nucleotídeos, né, que são lá a adenina, timina, guanina e citosina, sendo que 30% é adenina. Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, à quantidade das bases timina, citosina e guanina. Essa questão aqui, ó, muito fácil, porque só tem... a alternativa já começa só tendo uma que vai te dar a primeira resposta mais tranquila. Pensa comigo. Se tem 6.000 nucleotídeos, 30% de 6.000 são 1.800, tá? E aí,
Se eu tenho 1.800 adeninas, quantas timinas eu tenho que ter? 1.800 também, já que toda vez que tem adenina de um lado, tem timina do outro. E a única alternativa que tem 1.800 aqui, já que pediu respectivamente, ou seja, nessa ordem, é a alternativa A. É só lembrando que do total das 6.000 bases, o que sobrar, a gente tirando aí 3.600 bases, tá, vão sobrar 2.400. Tem que ser divididas para guanina e citosina. Por isso, a resposta de citosina e guanina fica 1.200 e 1.200, já que elas são complementares, e aí tem que ter a mesma quantidade. Beleza? É uma questãozinha só para lembrar aí dessa lei tão importante da complementaridade das bases de Ehring-Chargaff. E eu vou passando a bola aqui para a bióloga mais gata desse trio, que é a nossa professora Milena. Ai, gente, assim eu fico sem jeito. A nossa Renata Panda aqui do Biomaníacos. Olha só, galerinha, essa questão é uma questãozinha legal também. Enem 2020, ó, foi logo ali. Considere o banco de dados do quadro 1, que apresenta sequências hipotéticas de DNA de 2 áreas de extrativismo permitido e 2 áreas de conservação. Provavelmente áreas de preservação permanente aí, né, as APPs. Um órgão de fiscalização ambiental recebe uma denúncia anônima de que 5 lojas moveleiras, 1, 2, 3, 4 e 5, estariam comercializando produtos fabricados com madeira, oriunda das áreas onde a extração é proibida. As sequências de DNA das amostras dos lotes apreendidos nas lojas moveleiras foram determinadas no quadro 2. Passa. Olha só, tá muito legal porque eu tenho a área de conservação e a área de extrativismo. Reparem que o que aconteceu? Eles tiraram a sequência genética, né, de DNA das lojas e compararam dessas lojas, né, hipoteticamente, que tinham cometido um crime, tá? E tiraram esse DNA dessas lojas, dessas madeiras dessas lojas, para comparar com o DNA das áreas, né, de extrativismo e de conservação. Então, ó, na amostra 1 do quadro 2 aí, a gente tem essa amostra aí, TCC, TAA, CTG, AGA, você pode encontrar ela no quadro na área de extrativismo. Então, essa loja não cometeu nenhum crime, já que o extrativismo, as áreas de extrativismo, é permitido, tá? Tem que ficar de olho nas sequências, né, Milena? Da área de conservação B1 e B2 e comparar as amostras. Isso, porque está comparando, né, Ronald, as amostras das lojas moveleiras com as espécies que tem nas áreas de extrativismo e conservação. Basicamente isso. Na 2, tem aí TCC, né, timina, citosina, TAA, TTG, AAA. E você pode ver que essa sequência também está na área de extrativismo, galerinha. Olha lá, ó. TCC, TAA, TTG e AA, na área 1 aí de extrativismo. Na amostra 3, TCC, TAA, TGT e CAC, eu também vou estar lá, ó, na área de extrativismo também. Então, tá tudo legalizado, tá tudo certinho. Amostra 4, TCC, AA, TTG e CAC, também, olha lá, na área de extrativismo. Quando eu chego na amostra 5, cara, eu vou ter a sequência dessa amostra, tá? Idêntica com a espécie que estava na área de conservação. Então, que não poderia ter acontecido esse extrativismo nessa área de conservação. Então, a amostra 5 aí, TCC, AA, TTT e CAC, está bem na área B2 da conservação. É isso mesmo, né? Na área B2 da conservação ali. Então, logo, a loja que tinha as amostras número 5, com essa sequência de DNA, cometeu crime, porque, logicamente, ela extraiu essa madeira,
na área de conservação, comparando as amostras e a sequência de DNA. É uma questão super tranquila, muito fácil que o Enem trouxe. Inclusive, por ser questão fácil, não pode errar. O algoritmo, a TRI, né, ela vem regaçando. Então, assim, é uma questão muito boa de fazer. Se você conseguir entender que as sequências genéticas e comparar os dois quadros, seria bem tranquilo de fazer. Alguém tem alguma ponderação, por favor? Eu concordo com você, é de nível fácil, não pode errar. A resposta está aí, é só fazer análise. Nesse momento é um momento de ter muita calma mesmo para resolver a questão, né? E lembrando que pelo algoritmo, TRI, você não pode errar a questão fácil. A TRI, ela não pode. A questão fácil, ela acaba declinando sua nota. Vai Exatamente. lá, Fábio. Eu queria só... Porque, assim, eu tenho visto que recuperação de área degradada tem caído muito no Enem, né? Tanto em questões que querem conhecimento de sucessão ecológica, quanto questões de sustentabilidade em si. E aí, assim, eu queria lembrar aqui, pessoal, que a gente tem unidades de conservação, e que tem unidade de conservação que você não pode mexer de forma alguma, né? Que são de preservação permanente, e que esse tipo, você não pode nem entrar para tirar uma só madeira. Mas existem as unidades de conservação também de uso sustentável, que são aquelas que a gente encontra os moradores ali, e eles acabam fazendo parte desse local e vira o hábito deles. E eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, para a gente lembrar o seguinte, o que é a sustentabilidade? Rapidinho, só tirando. O que é sustentabilidade? A gente tem que trabalhar com os 3 tripés. É o que é ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Uma coisa ser sustentável, ela tem que estar nesses 3 tripés. Então, assim, a gente sempre pensa em sustentabilidade, você fala de uma coisa que é reciclada, mas às vezes a coisa não é barata. Então, ela está ferindo aí o que a gente chama de economicamente viável, né? Viável. Então, com 8 bilhões de pessoas no planeta, a gente tem que praticar um mundo sustentável, sim. É essa a minha consideração, fazendo um paralelo aí com síntese proteica e ecologia. Essa questão é muito boa, né? Show de bola. Pessoal, essa questão é muito legal, porque ela trata de anemia falciforme. Então, você tem uma hemácia, que nós sabemos que pode ser chamada de eritrócito ou glóbulo vermelho, e essa hemácia, por um descuido ali da genética, nós vamos ter uma troca, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, se eu tiver um nucleotídeo que saiu do lugar, ou que foi trocado, isso pode alterar o aminoácido que é formado e pode alterar a proteína. Nesse caso, por exemplo, a gente tem uma hemácia que seria normal e ela passa a ser formada em forma de foice, por isso que a anemia é falciforme. E vale lembrar o seguinte, pessoal, se eu tenho uma hemácia que se achatou, a eficiência de transporte de oxigênio, ela vai ser bem menor. E aí você lembra que a gente é ser aeróbio, a gente precisa de oxigênio para produzir energia. Então vamos para a questão... A hemodinâmica do sangue muda, né, Fabiano? Porque fica mais difícil de fluir o sangue, riscos de trombose, dores articulares, isso é tudo sintoma de anemia falciforme. Sim. Vale lembrar também que a gente tem a questão do percentual, né? Então, a questão não está tratando disso, mas, assim, existem vários graus de anemia falciforme. Mas vamos lá. Está falando o seguinte, está dando uma explicada a questão, fala assim, a anemia falciforme é uma doença hereditária que se caracteriza pelo formato de foice adquirido das hemácias depois que o oxigênio é liberado, resultando em uma anemia crônica, né? Então, a gente tem essa anemia aí em estado crônico no paciente de anemia falciforme. Apresenta-se a seguir, a parte do RNA mensageiro, um código de iniciação. A subunidade da beta-hemoglobina humana normal, que nós vamos chamar de HBD, e da hemoglobina mutada na anemia falciforme. Então, assim, eu tive uma mutação, eu tive lá uma troca que aconteceu, e aí eu vou formar uma hemoglobina deficiente. Vamos pensar assim. Então, a primeira, a gente tem uma sequência de base aí, mostrando o que é normal. E aí, se a gente for acompanhando, pessoal, o que vai acontecer? A diferença entre a normal e a mutada, ela vai acontecer, lembrando que a cada três bases nitrogenadas, a gente vai gerar um aminoácido. Então, a gente começa do DNA, e faz a transcrição, vai fazer a leitura no ribossomo, que vai chegar no aminoácido. Então, assim, a cada
3 bases nitrogenadas, eu vou ter lá a palavra código, que vai se transformar em códon em RNA mensageiro, e depois vai chegar em quem? O RNA transportador vai trazer o aminoácido correspondente por conta disso. Lembrando que eu tenho o quê? O que o Ronald já falou lá, né, das bases nitrogenadas, A com T, C com G no DNA. E do DNA para o RNA, a adenina vai trocar com quem? Com uracila. Então, beleza. O que nós temos, então? Se eu considerar a sequência, né, dessas duas, vai chegar um momento que vai ter uma diferença, beleza? E é isso que a gente tem que analisar. Então, eu vou passar aqui, porque eu estou olhando aqui direto no computador. Considere a sequência e o código genético. Gente, código genético você não precisa decorar, não, tá? É igual tabela periódica. Se você decora aí, você vai perder seu tempo. Por quê? O que você tem que olhar? Não são 3 bases? Você olha a primeira base, a segunda e a terceira. E se eu for avaliar, o que eu vou ter aqui? Já que eu tenho que formar 3, eu vou ter aminoácidos correspondentes. E aí, se eu vou verificar lá em cima, volta lá para mim, Ronald. Você consegue voltar lá? Você já fez, já. Obrigado. Pessoal, eu vou lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu chego no 11º, tá diferente. Reparem, ó, GAG. Embaixo eu tenho GUG. Ah, Fabiano, mas mudou só um U. E quando eu vou olhar no código genético, deixa eu abrir o meu aqui. Quem é que é GAG? Ó, eu vou na primeira base, G, aí eu vou parar no G, beleza? A segunda, A, e a terceira é G. Então, o que eu achei aqui? Eu achei ácido glutâmico, beleza? Então, na primeira, a normal tem ácido glutâmico. Quando eu vou em G, puxo o U e puxo o G, eu não encontro mais ácido glutâmico. O aminoácido muda, vai ser valina. E aí, pessoal, se eu mudar, olha só, eu posso ter o mesmo número de aminoácidos na proteína. Mas se eu tiver uma sequência diferente, ou os tipos de aminoácidos forem diferentes, a proteína muda. Porque uma proteína é diferente da outra pelo quê? Pelo número, pela sequência e pelo tipo de aminoácido. Sendo assim, é o 11º, que troca o quê? Ácido glutâmico por valina. Ronald, puxa a resposta para mim, por gentileza. Letra A fala assim, altera a 11ª posição de aminoácido de leucina por histidina? Não, não é. Né? Eu já tinha feito a leitura ali, tá trocando ácido glutâmico por valina. Se o aluno já souber dessa informação, ele sai na frente. Vocês concordam, pessoal? Ele sai na frente. Porque a anemia falciforme é trocar ácido glutâmico por valina. Mas se ele não tiver, ele consegue olhando para o código genético. A letra B diz o seguinte, altera a 7ª posição de aminoácido de ácido glutâmico por valina. Não é a 7ª, é a 11ª. Letra C, altera a 11ª posição de ácidos de aminoácidos, perdão, trocando ácido glutâmico por valina, é a nossa resposta correta. Beleza? Ronald já tinha mostrado lá para vocês, mas é óbvio que no Enem, nessa questão da Unicamp, mas ela está bem estilo Enem, não vai ter essa coisa de mostrar lá e trocar para você, não. Então, você vai ter que ir no código genético e ver o que trocou. E a letra D está falando que está trocando leucina por histidina na 7ª posição. É uma questão que eu considero fácil? Eu considero fácil. Mas você tem que ter bastante atenção, tá? Porque aí a gente tem que separar de 3 em 3. Algum comentário? Eu tenho um comentário importante, que eu acho que é importante. Teve uma questão que o Enem, ele brincou um pouco com a questão, ele deu o stop codon, os códons de parada, mas ótimo, ele não deu o start codon, porque o start codon é só um. Então, assim, a minha dica é, o aluno ele não precisa saber a tabela de códons toda, porque o Enem provavelmente vai dar, mas ele precisa, sim, saber o start codon, que é o AUG, porque através do start codon, que é a metionina, que toda, né, proteína começa com start codon com a metionina, você pode fazer a questão, porque na questão, inclusive, a gente pode trabalhar ela, outro vídeo, ele deu as trincas de códon e pediu quais trincas, quais modelos fariam a menor proteína. Só que ele deu o stop códon e a galera, às vezes, colocou a proteína menor contando da primeira trinca. E não pode, você tem que contar a partir do start codon, da trinca que inicia a proteína, que é o AUG.
Que é sempre metionina, né, Milena? Sempre metionina, sempre metionina. E o interessante, assim, a gente tem que lembrar, aí você falou do stop codon que vem, mas assim, se você também já souber, você já legal. Tá na frente, né? Você já você já tá lá na frente. Exatamente. Como diz Jorge Mateus, já tomei caminho andado, se parar é prejuízo. É prejuízo, já tomei caminho andado. Essa questão. Galera, é isso. Aí lembra aí dos stop codon, que é o GA, o AG, que só troca o G pelo A, e o AA, né? É isso, galera. Tô aqui me despedindo, valeu, sextou, daqui a pouco eu vou com um rockenzinho ali. Valeu, até mais, até a próxima. Beijo! Tamo junto! Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Biomaníacos nas redes sociais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.